líder, tudo fica mais viável, tudo fica mais interessante. A vida tem outra beleza, porque é nesse ambiente onde você se desenvolve, é nesse ambiente que você consegue desenvolver seu melhor, consegue arrumar o seu pior, né? Consegue se aprimorar e, por consequência disso, transbordar no contexto que você está vivendo, no contexto que você está participando. Então, como é que você está em 2023? Tomou posse com outra medida aí da tua missão de líder? Eu estou fazendo isso. Eu sei que essa medida pode ser mais elevada e por isso que eu estou aqui, com mais gratidão ainda, para poder entregar uma contribuição para a sua vida, para que a sua vida como líder seja melhor. E, consequentemente, tudo que esteja ao teu entorno também melhore. Bom, vamos lá, galera. Hoje eu quero falar com você sobre a ideia ou as ideias. Maiores erros em vendas não é por falta de habilidade, é por falta de conhecimento. As pessoas não têm a mínima ideia do que é para fazer. Venda existe ciências, existe técnica. E se você dominar cada etapa de vendas, você vai vender mais e melhor. Não importa o segmento, se você é autônomo ou empresário. Se você quer vender mais, entre na plataforma de vendas e alavanque suas vendas ainda hoje. Que podem estar concorrendo com a ideia que você deseja implantar como líder. E eu decidi falar sobre esse assunto com vocês hoje aqui, falando um pouco a respeito de uma descoberta que eu fiz ali nos anos 80, né? Antes de fazer ainda um exercício de liderança com time, né, eu aprendi que esse exercício ele parte da dinâmica de venda, né? Ele parte da prospecção do cliente, né? Quando você compreende que já na dinâmica de venda, você já começa a fazer exercício de liderança, você começa a se aprimorar como líder, você entregar tua liderança para pessoas no momento subsequente, fica mais simples de você compreender, né? Então, o que acontece? Num dado momento, onde eu estava ali muito motivado, muito focado, centrado ali em prospectar um número grande de clientes para bater minhas metas de produção individual, eu fiz uma agenda com um rapaz, não me lembro o nome dele, mas eu lembro a faixa etária era 24, 25 anos. Era uma faixa etária que batia mais ou menos com a minha também naquela época, né? No ano de 1983 eu completava 24 anos, né? Foi o ano que eu iniciei ali a minha trajetória de venda de alta performance. Bom, aí o que acontece? Cara, eu dei um bolo nessa agenda, né? Eu tinha ali meus problemas de responsabilidade ainda naquela época, tava me lapidando, né? No princípio, eu literalmente dei um bolo no cara, e quando eu ligo no dia seguinte, então imagina o seguinte, a agenda que eu tinha com ele era tipo 19h30, e o local da agenda era a residência dele. Quando eu ligo no dia seguinte, por volta das 12h30, 13 horas, a resposta que ele me deu, ele aceitou minhas desculpas, né? Ele aceitou ali o meu pedido de desculpa, mas ele tinha feito uma aquisição naquela manhã. Então, no dia seguinte, a agenda era para ontem. Na manhã subsequente, ele fez uma aquisição, ele adquiriu uma guitarra, porque ele estava ali meio em dúvida se ele ia fazer um curso de guitarra ou um curso de inglês, e ele entendeu, naquele bolo que eu dei nele, que aquilo era um aviso para ele que o inglês podia ficar para depois e que o curso de guitarra era mais importante. Bom, eu estou trazendo essa situação aqui porque naquele momento eu entendi que os meus concorrentes não estavam necessariamente dentro do mercado de ensino de língua inglesa, que já era um mercado bem ativo naquele momento. Claro que não tanto quanto se tornou depois, mas já existiam as grandes marcas, já existiam as grandes redes. E aí o que acontece? Eu entendi que naquele momento eu não estava concorrendo só com quem ensinava inglês, com outra metodologia que entregava uma solução para inglês. Eu estava concorrendo com um curso de violão, eu podia estar concorrendo com um curso de balé, com um curso de culinária, né? Então, é muito importante, quando você lidera, você também ter claro
quais são os concorrentes da ideia que você implanta no teu time, né? Quem é que está concorrendo contigo? Que tipo de ideia e, às vezes, que tipo de influência está concorrendo com a ideia que você vai implantar no teu time? Porque é impossível você liderar sem alinhar a sua ideia com a ideia dos seus liderados. É impossível, né? Você pode ter um grande conhecimento, você pode ter uma grande visão, você pode ter uma grande disposição de compartilhar o teu know-how e a tua visão com o time. Mas se não houver um alinhamento de ideia, chega sem força a tua influência, né? Chega sem contundência, a pessoa não consegue transformar aquilo que ela até observa, até aquilo que ela gosta, né, da tua influência, em resultado prático, em resultado efetivo na sua vida. Então você tem que ter claro com o que você está concorrendo. Porque às vezes você não está concorrendo só com uma ideia, você está concorrendo com uma pessoa que tem um vínculo de afetividade maior que você tem naquele momento com o teu liderado, e que nesse contexto tem mais força até para falar de uma ideia que é ruim para a vida da pessoa, entendeu, cara? Muitas vezes o pai, mãe gera ali uma influência para um filho, para uma filha, de uma ideia medíocre, de uma ideia improdutiva, de uma ideia perdedora, né? Isso a gente, nos dias atuais, como naquela época, era muito, muito comum, né? Por exemplo, uma ideia que era fundamental implantar para uma trajetória de um vendedor era a ideia do protagonismo, era o combate ao vitimismo, era o combate à cultura da CLT, que propunha remuneração fixa, segurança, estabilidade, né? Essa ideia, ela colidia completamente com a ideia do protagonismo, que você se garante, que você faz a sua remuneração, e é uma remuneração muito mais vantajosa do que aquele que opta por uma remuneração fixa. Por quê? Porque é uma remuneração que vai ser comissionada, é uma remuneração que tem uma premissa meritocrática. Então, aquela ideia era uma ideia que batia de frente com a ideia da alta performance em venda, que é o que a gente vende num momento subsequente ali para a pessoa que está aprendendo a vender do nosso lado, né, cara? Para a pessoa que aprende a técnica de venda, que se desenvolve ali num primeiro momento, fazendo suas primeiras vendas. Por quê? Porque se ela não se libertar dessa ideia, alta performance ela não vai conseguir. Não tem como. Ela pode aprender a vender. Agora, auto-performar em venda depende da ideia dela, tá muito orientada, né, para o protagonismo de sucesso, para o risco, entre aspas, risco, né, de ter que produzir sua própria remuneração todos os meses. Então, qual é a ideia? Você está atento a isso? Qual é a ideia que está... E se existe, né, uma ideia que colide com a ideia que você está implantando no teu time? Você tem alguma metodologia para descobrir isso? Você tem um game que revela isso? Né? Normalmente os games, né, a estratégia do game, ela também cumpre esse papel, né? A estratégia do game, normalmente, ela consegue desnudar mais tanto o líder como o liderado, para que a relação alcance um padrão, uma medida de maior comprometimento e, consequentemente, o resultado também é de maior comprometimento. Então, como é que está o alinhamento das suas ideias com as ideias do seu time? Você se dedica a isso? Você se dedica a observar isso? Você se dedica a descobrir se existe, de repente, uma incompatibilidade de alguma ideia que você está implantando com a ideia que está vindo ali de fora, de alguma outra influência, de alguma outra vertente? Ou você só está derramando conhecimento, ou você está dando exemplo, ou você está até se comunicando muito bem, né, com muita força, com muita convicção, mas de repente não está atento, não está sensível a perceber se há divergência de ideia. Avalia bem isso, lidera melhor. Liderança em alta performance é também uma ciência que você pode dominar, tá bom? Vem comigo, até a próxima semana. Excelente